Seção 2ª. Da carência. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, considera-se período de carência o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão do benefício requerido. Parágrafo 2º. Será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público anterior à Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência a novembro de 1991. Parágrafo 4º. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência a abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa na forma do artigo 216. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. Artigo 27. Revogado. Artigo 27-A. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa perda somente serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação ao regime geral de previdência social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida no artigo 29. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao regime geral de previdência social após os prazos a que se refere o inciso 2º do caput e o parágrafo 1º do artigo 13. Artigo 28. O período de carência é contado. Inciso 1º. Para o segurado empregado e trabalhador avulso, da data de filiação ao regime geral de previdência social, é. Inciso 2º. Para o segurado empregado doméstico, contribuinte individual, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26, e facultativo, inclusive o segurado especial que contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200, da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 11. Parágrafo 1º. Para o segurado especial que não contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200, o período de carência de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. O período a que se refere o inciso 18 do artigo 60 será computado para fins de carência. Parágrafo 3º. Para os segurados a que se refere o inciso 2º, optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista nos parágrafos 15 e 16 do artigo 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição no prazo estipulado no referido parágrafo 15. Artigo 29. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 30, depende dos seguintes períodos de carência. Inciso 1º.
12 contribuições mensais, nos casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, Inciso 2º. 180 contribuições mensais, nos casos de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. Inciso 3º. 10 contribuições mensais, no caso de salário maternidade, para seguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93 e no inciso 2º do artigo 101. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3º será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1º. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente de qualquer natureza. Inciso 2º. Salário maternidade, para seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Inciso 3º. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Inciso 4º. Aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, Inciso 5º. Reabilitação profissional. Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos e biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa,